Quero cumprimentar a todos com a graça de Jesus. Uma boa noite a todos. Estamos aqui nesse momento prontos para louvarmos ao Senhor de uma forma diferente. Mas eu quero te convidar, onde você está, assistindo na sua televisão, ou no seu celular, ou no computador, que você utilize desse momento para louvar o nosso Deus, porque Ele é santo, bendito, e merece toda a honra e toda a glória. E vamos cantar, nesse momento, a canção Seja Bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. Nós temos aquela graciosidade e a oportunidade de sempre estarmos reunidos entre os irmãos. Mas tem um versículo na Bíblia que diz que aonde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, seja bem-vindo, Jesus, aí na sua casa, para que você possa honrar o Senhor com tudo que você tem, que é o seu coração, a sua voz e a sua saúde. Vamos lá? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. A tua face queremos contemplar. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. A tua face queremos contemplar. Tudo que sou, o que tenho, tudo que desejo ser, como oferenda te entregar, como oferenda te entregar. Do início. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. Tua face queremos contemplar. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. A tua face queremos contemplar. Tudo que sou, o que tenho, tudo que desejo ser, como oferenda te entregar, como oferenda te entregar. Tudo que sou, o que tenho, tudo que desejo ser, como oferenda te entregar, como oferenda te entregar. Seja bem-vindo, Jesus. A nossa próxima música, vamos cantar Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. É exatamente por esse motivo que nós podemos louvar o nome do Senhor, mesmo em meio a tantas circunstâncias que têm acontecido. E é por causa dele que a gente tem a esperança e a fé de que tudo isso um dia vai passar. Vamos cantar essa música então? Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, deu a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei.
veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, deu a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Te exaltamos, Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia. Vamos orar ao nosso Deus, entregar esse momento na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós te somos gratos, Senhor, pela oportunidade de podermos ser feitos filhos do Senhor, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque mesmo em meio a tantas questões que têm acontecido, parece que o nosso chão foi tirado, Pai. A nossa paz, tudo aquilo que incomoda o nosso coração, Jesus. Eu te peço, Senhor, tem de misericórdia. Alcança os meus irmãos, ó Pai, onde quer que eles estejam, meu Deus. Que nesse momento, meu Pai, eles possam ter cantado essas músicas com o coração quebrantado, meu Pai, na Tua presença. Que o Senhor possa receber, ó Deus, o nosso louvor, que é tão pequeno. Um louvor, Pai, que é feito de lábios impuros. Mas por causa do Teu Filho amado Jesus, que derramou o Teu sangue na cruz, naquele Calvário, nos permitiu que nós pudéssemos ter a esperança novamente recobrada em nossas consciências e a oportunidade de podermos erguer a nossa voz ao Senhor como o corpo do Senhor, Pai. Aonde quer, meu Pai, que cada um esteja, que eles possam ser abençoados por Ti, ó Pai. Que a graça do Senhor, meu Deus, possa alcançar cada um e a paz, ó Deus, possa inundar o coração de cada um e de cada família que nesse momento, meu Deus, está louvando ao Senhor e tirando mais um tempo para poder aprender um pouco mais de Ti. Assim, ó Deus, que nós ficamos nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, irmãos, boa noite. Eu quero saudar todos com a graça e com a paz de Jesus. Quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 5. E eu vou fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo de número 12. Mateus, capítulo 5, de 1 a 12. Diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amados irmãos, essa passagem aqui, no qual nós acabamos de lê-la, é uma passagem que nos aponta uma perspectiva e um conceito novo da alegria, da felicidade,
do que é de fato experimentar ser bem-aventurado. O que Cristo propõe aqui nesse texto é um olhar diferente, é um olhar novo, completamente distinto e diferente da realidade pelo qual, desde aquele tempo, como também nos nossos dias, as pessoas procuram buscar e experimentar a felicidade. Existem algumas verdades que nós precisamos alimentá-las sempre e sempre enfatizá-las na nossa vida. Quando você vai para o começo da história, para o livro de Gênesis, lá diz que Deus criou todas as coisas. E lá diz que Ele criou todas as coisas de forma boa, perfeita. Tudo estava no seu devido lugar. Mas Gênesis também nos afirma que o pecado entrou no mundo por meio de Adão, e esse pecado, portanto, alastrou-se por toda a humanidade. E esse pecado, portanto, transformou essa criação que era bela, numa criação que agora ficou desfigurada. Uma criação que perdeu o seu encanto, ou uma criação que ficou completamente conturbada por causa do pecado. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ao então criar e ao fazer, portanto, uma aliança da graça, no qual aponta para a pessoa de Cristo Jesus, Ele dá à humanidade, na obra de Cristo, no sacrifício de Cristo Jesus, a oportunidade dessa criação ser reconstruída e de experimentarmos algo glorioso. É por isso, queridos, de que todas as ocasiões que a Escritura aponta para a alegria, para a felicidade, para a satisfação, ela sempre aponta para um elemento escatológico. E é isso que nós encontramos de maneira bem clara aqui nesse texto. Nós estamos vivendo um momento difícil, sem sombra de dúvida, algo que tem sido enfatizado constantemente e de que nós temos ouvido isto aqui, ali e acolá constantemente. É natural que seja assim, porque nós estamos ainda vivendo esse momento. E é natural, queridos, que nesses dias a gente seja convencido e levado a pensar de quão frágeis nós somos. E também de pensarmos que nossas expectativas humanas, muitas delas mundanas, elas não têm muito sentido, e nesse momento elas não podem trazer sobre nós nenhuma paz e nenhuma alegria. É interessante, queridos, de que, de um modo geral, as pessoas enfatizam que para que alguém seja bem-aventurado, para que alguém seja plenamente feliz, esse indivíduo tem que ter alguma coisa. Ele precisa ter dinheiro, precisa ter poder, ele precisa ser conhecido. Esses elementos, eles caminham na sociedade constantemente. E talvez seja por isso que nesses dias que nós vivemos, o Evangelho tem sido moldado a essa perspectiva de felicidade. Um Evangelho que está maculado pelo poder do dinheiro, pela fama, pelo poder em si mesmo. Mas o que nós encontramos aqui nessa passagem é exatamente uma proposta completamente diferente de tudo isto que o mundo nos ensina. Uma proposta gloriosa que enche o nosso coração de esperança, mesmo numa situação tão difícil como essa, que todos nós estamos enfrentando e de que nós, de fato, estamos passando. A felicidade que Cristo nos apresenta, que o Evangelho da cruz nos apresenta, sim, é um Evangelho que nos apresenta uma felicidade escatológica. É claro, em Cristo nós já aqui experimentamos do seu gozo, da sua paz, da sua presença. Quantas e quantas vezes nós temos sido consolados pelo Senhor. Temos sido objetos da graça de Deus. Mas a Escritura nos aponta para um outro momento, para um outro instante. E é por isso que a proposta de Cristo, de bem-aventurança, de felicidade, é algo que transcende a perspectiva humana, mundana.
e essa perspectiva no qual nós estamos vendo e assistindo aqui e acolá. Dias como estes, nos quais nós estamos passando, difíceis, o nosso coração precisa encontrar alento e paz na grandeza da obra de Cristo Jesus, na grandeza daquilo que Cristo fez. Daí então, queridos, eu quero convidá-los a olhar para essa passagem que nós acabamos de ler, numa perspectiva escatológica. E daí eu quero que, pela graça de Deus, o seu coração seja levado e convencido a entender que a grandeza da vida e a grandeza daquilo que a gente tanto anseia, que a gente tanto espera e quer, nós só podemos encontrar de fato e de verdade na pessoa de Jesus. É por isso que Cristo nos diz e nos traz algumas bem-aventuranças. É natural que cada uma dessas bem-aventuranças fosse necessário um dia específico para estudarmos. Mas eu quero apresentá-las, todas elas, mas quero enfatizar um ponto central que quero que você guarde no coração aqui nessa noite. O texto nos começa dizendo que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O texto diz que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Diz o texto que bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. O que nós podemos entender que é o estado final do homem. O texto diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Ele diz, alegrai-vos, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Percebam, queridos, que Cristo aqui apresenta uma narrativa de bem-aventuranças, de elementos que apontam o caráter cristão e, portanto, apontam aquilo que o Evangelho gera no coração de um crente em Cristo Jesus. E uma vez que esse Evangelho entra no nosso coração e, portanto, ele nos molda e molda o nosso caráter, nos transformando em indivíduos de humilde de espírito, que choram, que são mansos, e assim por diante. Essa passagem, portanto, nos aponta agora para uma outra realidade, para uma realidade escatológica, futura. Portanto, nós podemos entender aqui nessa passagem que o que Cristo propõe é uma felicidade no meio da renúncia. É uma felicidade que tem a ver com um modo de viver diferente daquilo que o mundo nos propõe. Por isso ele diz que bem-aventurados são os humildes de espírito. O livro de Lucas traduz ou apresenta esse verso dizendo, bem-aventurados são os pobres de espírito. É claro que o texto não está se referindo de forma literal ao aspecto da pobreza em si, mas ele está se referindo a um estado de espírito. E no caso aqui, não há dúvida de que Jesus está olhando para a figura do Velho Testamento, do contrito, do pobre, do aflito, do órfão, da viúva, daqueles indivíduos, por exemplo, que reconheciam que toda a sua dependência estava nas mãos do Todo-Poderoso. Portanto, quando ele diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, é nessa perspectiva de alguém que reconhece a sua própria miséria, alguém que reconhece a sua própria finitude, alguém que reconhece as suas próprias limitações. E ao reconhecer quem é, sabe em quem busca, que é no Senhor.
É aquele indivíduo, por exemplo, que reconhece o quão pequeno é e o quão grandioso é o Todo-Poderoso. E, portanto, ele é feliz, ele é bem-aventurado, porque esse indivíduo aproxima-se de Deus, aproxima-se do Senhor. Ele reconhece que sem a ação de Deus, sem o mover de Deus, ele está perdido. Portanto, é um verso que nos tira da arrogância, da prepotência e nos aponta para o lugar que nós devemos reconhecer. E é por isso que afirmamos que essas bem-aventuranças têm a ver com um caráter que o Evangelho produz em nós. Pois o Evangelho da cruz, o Evangelho que aponta aquilo que Cristo fez, molda o nosso coração para que nós sejamos levados ao reconhecimento de quem é o Senhor. E, portanto, o texto diz que também bem-aventurados são os que choram. E é claro que as pessoas choram por muitas razões, por muitos porquês, mas não podemos olhar o verso 4 separado do verso 3. Portanto, o verso 3, ele nos aponta para um elemento central, quando ele diz que eu reconheço quem eu sou, reconheço o quão pequeno eu sou, o quão pecador eu sou, e quão eu careço da ação de Deus sobre a minha vida. É um espírito quebrantado e contrito, e essa atitude, então, portanto, nos faz chorar na presença de Deus. Portanto, é um choro específico, é um choro de reconhecimento de quem é de fato o Senhor, de quem nós somos, de como nós carecemos dele. O texto continua dizendo que também bem-aventurados são os mansos. Essa é uma palavra difícil às vezes de ser entendida, porque ela pode trazer diversos significados na Escritura, e hoje, nos nossos dias, as pessoas interpretam a mansidão de maneira muito pejorativa, mas a perspectiva que Cristo aponta aqui, de forma bem específica, é aquele indivíduo que é feliz porque tem um espírito gentil, um espírito dócil, um espírito no trato com outras pessoas, de um espírito de gentileza, nesse sentido. Portanto, percebo que Cristo está nos mostrando que o Evangelho vai nos moldando e vai nos transformando, nos fazendo homens e mulheres que reconhecem a dependência dEle. Indivíduos que choram porque sabem o quão pequenos são. E indivíduos que, em vez de alimentar a arrogância, a prepotência, a altivez, os maus tratos, têm um espírito gentil. O texto também nos diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. É uma outra expressão também, às vezes, difícil, porque quando pensamos em justiça, a Escritura nos aponta a justiça legal, a justiça moral, a justiça social. E tudo isso nós encontramos no Velho Testamento, e talvez Cristo esteja pensando nesse aglomerado de justiças que deve permear a vida de um cristão. O indivíduo, por exemplo, que legalmente é justificado pela ação de Deus, o indivíduo que é moralmente justo, que é íntegro, alguém que é transparente nos seus atos, mas alguém também que reconhece as necessidades e as calamidades de outras pessoas e age também com justiça. Portanto, podemos imaginar e perceber que Cristo aqui esteja pensando nessa perspectiva de justiça de um modo geral, de um modo completo. E ele diz que são indivíduos que têm fome e sede dessa justiça moral, dessa justiça social, dessa justiça legal, nesse caso. Mas o texto continua, e dizendo que bem-aventurados são os misericordiosos. E talvez aqui a misericórdia seja um complemento do aspecto da justiça, pois misericórdia é sentir compaixão. E é natural que a gente faça sempre uma distinção entre graça e misericórdia, pois graça é sempre um favor imerecido. E misericórdia não dá a alguém aquilo que o indivíduo não merece.
E, portanto, o texto diz que felizes são aquelas pessoas que, ao olhar para outras pessoas, se compadece delas, se compadece do seu sofrimento e da sua dor. Nesses dias que nós estamos vivendo, como Deus tem levantado pessoas para olhar para outras pessoas e enxergar outras pessoas com um olhar de compaixão, de misericórdia. Eu já disse numa outra ocasião de que uma situação como esta, mesmo que seja geral, que todas as pessoas estejam passando por esse mesmo momento, as pessoas não experimentam tais circunstâncias do mesmo jeito. É natural que há pessoas que estão com muito mais necessidade de alimentos do que outras. Há pessoas que têm mais necessidade de remédios do que outras e assim por diante. Portanto, Cristo vai dizendo que feliz é o indivíduo que sente compaixão do outro, que sente misericórdia de uma outra pessoa. O texto também nos aponta o elemento do estar limpo de coração, que tem a ver, sim, com um processo de santificação do indivíduo, por exemplo, que o Evangelho produz no seu coração uma luta diária contra o pecado e, portanto, o seu coração é purificado por Deus. O texto também nos indica essa ideia de que o Evangelho vai moldando o nosso caráter ao ponto de que o pecado se torna cada vez mais um elemento estranho no nosso coração. E, portanto, o texto também diz e continua dizendo que bem-aventurados são os pacificadores. E aqui então é a ideia daqueles indivíduos que imitam a mesma atitude de Deus, pois Deus é um pacificador, Cristo é, portanto, o mediador, é esse que traz a paz e que une o homem a Deus. E nesse caso específico, o texto aponta para a mesma característica que o Evangelho gera em nós, um Evangelho que gera pacificação, e o texto diz que felizes são as pessoas que se tornam pacificadoras. Num país tão polarizado contra o nosso, um país tão dividido contra o nosso, de muitas formas, de muitas maneiras, não apenas no aspecto político, mas nos aspectos sociais, nos aspectos de pensamento, como que o mundo e como nós vemos um país carente de homens e mulheres que são pacificadoras, gente que imita a atitude de Cristo em gerar a paz. Aí o texto então encerra dizendo, ou trazendo dois elementos: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, e aqui podemos entender justiça como no sentido do verso anterior, lá do verso 6, justiça legal, moral, nesse caso, e justiça social. Portanto, felizes são aquelas pessoas que, ao promover, ao lutar por essa justiça, são perseguidas. Mas o texto encerra dizendo que também felizes são as pessoas que devem se alegrar, se regozijar, por identificar-se com aquelas pessoas que sofrem por causa do Evangelho, ou que sofreram por causa do Evangelho. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Queridos, a minha intenção, como eu disse no começo, não é expor verso por verso. Como eu disse, cada verso aqui nos levaria para um estudo específico, cada palavra aqui. Eu quero mostrar um ponto central aqui, para que você possa pensar nessa noite, que é exatamente o elemento escatológico. Eu enfatizei isto diversas vezes, quando fiz a leitura do texto. Quando eu mostrei que Cristo faz questão de mostrar para aqueles seus ouvintes, nós, hoje, como leitores da Escritura, de que Cristo nos faz enxergar, ter um olhar futuro, um olhar escatológico. Por isso eu disse que a felicidade no Senhor Jesus, do Evangelho, ela é encontrada no meio da renúncia. E isso que o texto nos permite enxergar. O texto nos leva para a gente entender que a perspectiva cristã de viver nessa vida é uma perspectiva no qual nós nunca nos esquecemos de que somos peregrinos,
de que somos homens e mulheres que estamos vivendo aqui, que estamos passando por aqui, mas ansiamos por algo maior que vem depois. Ainda que a gente hoje experimente, como eu acabei de dizer anteriormente, da ação de Deus, como nós temos as nossas orações respondidas, mas a Escritura nos faz olhar adiante. É por isso que ele diz que os humildes, os que reconhecem o seu tamanho, que reconhecem o quão pequenos são, como são carentes de Deus, que se aproximam dele com o coração quebrantado e contrito, diz o texto que deles é o reino dos céus. Nós cremos que esse reino já se faz presente, mas é um reino que se expande. Portanto, ele diz também que os que choram serão consolados, vão encontrar o alento. Os que são mansos vão herdar a terra, pois a Escritura nos aponta de maneira muito clara de que essa terra será completamente renovada, refeita, para que possa ser a morada eterna dos crentes, daqueles que amam a Jesus. E, portanto, o texto diz que o Evangelho molda o nosso caráter para termos um espírito gentil. E são exatamente para esses indivíduos que a terra está sendo ou será preparada. O texto nos diz também que aqueles que têm fome e sede da justiça, o Senhor vai fartá-los. Os que agem com misericórdia irão alcançar misericórdia. Os que são limpos de coração, esses verão a Deus, ou verão a manifestação da sua glória. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus, e é significativo, como eu disse, o fato de Cristo usar essa figura, filho de Deus, porque o próprio filho de Deus, Cristo, ele é o pacificador, e portanto aqueles que promovem esta paz identificam-se com ele. Quando somos perseguidos por causa dessa justiça, temos como herança o reino. Quando gente é perseguido por causa do Evangelho, recebemos a esperança do galardão. E aqui aponta para um galardão futuro. Queridos, eu quero que você entenda que nós somos tentados constantemente a vivermos vidas distraídas aqui. Não são poucos os frequentadores de igrejas, não são poucos as pessoas que se denominam evangélicas, crentes, gente que frequenta regularmente uma igreja, mas que o seu coração não foi um coração que ainda foi moldado ou foi completamente transformado pelo Evangelho, para que esse indivíduo entenda de que, mais que ele deva lutar por qualquer coisa aqui, isso nunca deve ser a razão principal da sua existência, nunca deve ser a razão principal do seu existir, pois o Evangelho nos aponta para conquistarmos aqui, no sentido de vivermos uma vida gloriosa nessa nossa peregrinação, mas o Evangelho nos aponta para vivermos e experimentarmos uma felicidade futura. E é por isso que há uma grande frustração de muitos corações, de gente que frequenta a igreja, porque ele insiste em encontrar alegria no dinheiro, no poder, na fama, nos status comuns desta vida. Gente que não entendeu que o Evangelho da cruz nos molda para a gente enxergar a vida de uma outra forma, de um outro jeito. E quando nós entendemos esta vida que Cristo nos permite, tudo aquilo que está ao nosso redor começa a ter um outro sentido e um outro significado. Até mesmo a morte. Ela é completamente alterada quando nós compreendemos aquilo que o Evangelho promove em nós. A felicidade, queridos, que a Escritura nos aponta, é uma felicidade que está diretamente atrelada à obra de Cristo em nós. Fora da obra de Cristo em nós, não há felicidade. Você pode encontrar momentos de felicidades. Pessoas poderão te trazer momentos de prazer e felicidade. O dinheiro poderá promover a você durante muitos anos prazer e felicidade. Circunstâncias, situações, lugares podem te trazer
momentos de prazer e de satisfação, mas a alegria plena, real, verdadeira, só é alcançada quando o Evangelho molda o nosso coração, quando o Evangelho nos transforma. E é exatamente este Evangelho que devemos anunciar e devemos experimentar, pois desde a queda, o que tem sido anunciado é essa restauração do coração do homem. E essa restauração do coração do homem acontece por meio do Evangelho. E é isso que o Evangelho nos permite, ele nos molda, ele nos transforma. Por isso, queridos irmãos, nesses dias incertos que nós vivemos, nesses dias de dúvidas que pairam sobre o mundo inteiro, que você possa alimentar o teu coração de certezas, de verdadeiras certezas, de gloriosas certezas, de que o Evangelho de Jesus é eterno, e que esse Evangelho molda o nosso coração, nos transformando em homens e mulheres que reconhecem que dependem de Deus, de homens e mulheres que choram pelo pecado, por ser pecadores, de gente que entende que deve ter um espírito gentil, que deve viver todos os dias ansiando pela justiça, de gente que se esforça para viver com compaixão umas com as outras, de gente que vive uma vida de santificação, promovendo a paz no mundo de guerras e divisões, de gente que, quando é perseguido, se alegra. O Evangelho nos molda para viver dessa forma, porque nós entendemos de que a felicidade plena e real está na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, nesses dias, eu convido você a se voltar para Cristo, se voltar para aquilo que Cristo fez por você. Se no teu coração impera a arrogância, a prepotência, se o que você mais sonha e mais deseja é dinheiro, é poder, se o que você mais quer aqui é conquistar espaços, eu digo e afirmo, você está procurando a felicidade no lugar errado. Você está procurando a felicidade nas pessoas erradas. A felicidade plena e real, ela só é encontrada em Cristo e por meio da sua obra. Portanto, enxergue essa passagem de uma forma escatológica. Olhe para esse texto entendendo de que o aqui ou agora, ele pode ser difícil, sofrível para um servo de Deus. Os valores e aquilo que se exige de um servo do Senhor é algo difícil aqui, mas que você possa ter um olhar para frente, pois a felicidade está em ter a garantia e ter a certeza daquilo que a obra de Cristo nos garante, o reino dos céus, ser filhos de Deus, o perdão, ter o consolo e o gozo do galardão do Senhor. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça o seu coração. Espero ter sido claro e espero que você tenha compreendido a proposta que eu quis colocar para você nessa noite, nesses dias de quarentena, nesses dias de isolamento social, que você possa entender que não há e não deve ter lugar para o desespero, pois Cristo controla e molda o nosso ser. A alegria não está atrelada às circunstâncias. A felicidade não está atrelada às circunstâncias, em ter ou não ter dinheiro. A felicidade está atrelada em experimentar a obra de Cristo em nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Eu vou fazer uma oração por você, peço que você possa orar nesse instante. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito nos
nos conduza a todos os instantes a olharmos, ó Deus, para a Escritura e olharmos para a Palavra, e que o Teu Espírito possa aplicar essas verdades nos nossos corações, para que cada um de nós entenda o quão significativo é viver uma vida na dependência do Senhor. Que Teu Espírito molde o nosso coração e que sejamos nós transformados pelo Senhor. Que a Tua graça nos assista de tal maneira, ó Deus, que nós não iludamos o nosso coração em achar que iremos encontrar a bem-aventurança, ou a felicidade, ou o prazer em pessoas, ou em coisas, ou quando tudo se passar agora, naquilo que a gente vai obter. Não. A Escritura nos desafia a entender e ter um olhar escatológico, pois as coisas mais gloriosas ainda, ó Deus, nós ainda podemos esperar. Quando digo mais gloriosas ainda, de forma alguma estou negando o fato da coisa mais gloriosa que aconteceu conosco, que foi a obra de Cristo. Mas o Evangelho não apenas aponta para a criação, nos desafia da queda da obra de Cristo, mas nos aponta para uma consumação. E esse olhar para a obra de Cristo futura é que motiva o nosso coração a caminhar. É esse olhar escatológico que nos motiva a viver cada etapa dessa vida, cada situação adversa que nós passamos aqui. Portanto, eu peço ao Senhor que Tu nos faça olhar, ó Deus, para a verdadeira alegria e felicidade que o Senhor tem colocado diante de nós. Obrigado por tudo, nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe sua vida, que a graça de Cristo esteja sobre você. Peço mais uma vez que você não deixe de entrar lá no grupo para saber das informações que sempre temos. E se aquilo que tem sido dito, falado, tem ficado dúvidas, tenha toda a liberdade de entrar em contato comigo, que terei todo o prazer e alegria de compartilhar com você, de explicar o que eu puder explicar, das informações que você precisa. Que o Senhor nos ajude a caminharmos sempre em direção a este retorno glorioso de Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida e que Ele te dê uma noite de paz, para a glória e para o louvor dEle. Deus abençoe sua vida. Amém.